capítulo 16 de São Mateus. E o Evangelho de hoje deve ser lido não apenas como a continuação do Evangelho do domingo passado, mas também como uma espécie de paralelo. Por quê? Pedro confessa que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias. Diante dessa confissão, Jesus exulta: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então ele muda o nome de Simão, diz: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro confessa Jesus como Messias, Jesus confessa Simão como Pedro. Porém, diante dessa confissão de que ele é o Messias, não apenas podia ocorrer, mas certamente ocorreria na mente dos discípulos, a ideia de enquadrar Jesus no modelo de Messias que se esperava então. Qual era o Messias esperado pelos judeus? O Messias esperado pelos judeus era um Messias político, que viria libertar Jerusalém do imperialismo romano, que iria estabelecer o trono de Davi, seria proclamado rei de Israel e faria com que Israel se tornasse o novo imperialismo sobre a terra. Essa era a ideia de Messias que circulava então. Nós todos temos sempre essa tentação de enquadrar Deus nos nossos esquemas, de querer fazê-lo se encaixar nas nossas ideologias. Por causa disso, Jesus, ato seguido, começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele faz um anúncio da sua paixão. Ele mostra que tipo de messianismo ele carrega. Ele vem para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, para nos salvar do pecado. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. É a reação natural que qualquer pessoa teria diante de alguém que ama e faz uma projeção ruim da própria vida. Então, por exemplo, se o seu filho chega para você e diz: mamãe, quando eu tiver 30 anos, eu vou morrer com um tiro na cabeça. Você vai dizer: vira essa boca para lá, menina, que desgraça, pelo amor de Deus, não vai acontecer. É uma reação natural. Essa foi a reação natural de São Pedro. Porém, Jesus voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Na verdade, a tradução mais correta, no latim, é perfeita. Vade retro. Vai para trás de mim, Satanás.
ele muda de novo o nome de Pedro. De Pedro, agora ele passa a ser chamado de Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, em grego escândalo. Tu és para mim pedra de tropeço. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é pedra. Só que agora pedra de tropeço. Pedra que faz cair. Por quê? Esse, no fundo, é o centro do Evangelho de hoje. Não pensas segundo Deus, mas segundo os homens. Antes ele havia dito: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Agora ele está dizendo: tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. É a inversão completa do domingo da semana passada, do Evangelho do domingo passado. A inversão total. Em um instante. Vejam que coisa impressionante. Uma pessoa ser usada pelo Espírito Santo num instante e depois ser usada pelo espírito maligno, ser chamada de Satanás no instante seguinte. Acontece. Mas acontece por quê? Porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Depois Jesus continua, voltarei a esse versículo, dizendo: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa expressão, tome a sua cruz, é uma expressão muito agressiva de Jesus naqueles dias. Nós, depois de 2000 anos de cristianismo, com uma cruz imensa na frente do altar, nós vemos a cruz de uma maneira maravilhosa, como sinal de bênção, mas naquele tempo, cruz era um suplício de morte terrível. E não apenas isso, a cruz era vexatória, era uma morte vergonhosa, uma morte temida, é uma morte cheia de escárnio, cheia de sadismo, em que o crucificado está exposto, levantado sobre o madeiro diante dos olhos dos transeuntes. E ele diz: tome a sua cruz, cada um tome a sua cruz e me siga. O autor da carta aos Hebreus tem uma espécie de paralelo desse versículo, quando ele diz assim: vamos também nós, carregando o seu vitupério, a sua vergonha, para fora do arraial, a fim de morrermos com ele. Isso é lindo. O que Jesus está dizendo é: não sou apenas eu que tenho que sofrer a rejeição dos homens, vocês também. Neguem-se a si mesmos, neguem a sua própria vaidade, neguem o seu próprio orgulho. Vocês também têm que carregar a minha vergonha, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. É importante isso. Ou seja, para o cristão, querer ficar bem aos olhos do mundo é perder a alma. E aí diz Jesus, de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. A palavra grega aqui é psique, alma. O que poderá alguém dar em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta, com o seu comportamento, com as suas obras. Ou seja, queridos irmãos,
Nós precisamos nos examinar. Se Pedro vira Satanás porque ele pensa de acordo com os homens e não de acordo com Deus, nós pensamos de acordo com Deus ou de acordo com os homens? Porque hoje, pensar de acordo com Deus é sofrer a rejeição do mundo. Hoje mesmo, de manhã, antes de descer, eu li uma reportagem na revista Veja, até compartilhei com os irmãos da igreja, falando sobre as famílias católicas numerosas. Assim, um tonzinho que você percebe, aquele tonzinho um pouco assim, né, por baixo, um pouquinho irônico, né? Que agora os católicos estão tendo muitos filhos, nossa, estão aparecendo bebês. Que é o que toda família numerosa enfrenta, porque quando você tem vários filhos, 4, 5 filhos, você fica meio antissocial, né? Porque aonde você chega são 7 pessoas, 8 pessoas. E aí todo mundo meio que te evita. Você começa a se tornar um motivo de escárnio. Você começa a se tornar um motivo de crítica. A sua sogra vai falar para você, para que tanto filho? Para! A sua cunhada fala, misericórdia, quanta criança! Todo mundo vai ficar contra você. Seus colegas de trabalho, lá vem ela aí, ó, a parideira. Vão rir na sua cara. Um rapaz que chega, sei lá, aos 25 anos, e diz assim, eu sou virgem. Eu estou esperando encontrar a mulher de Deus para a minha vida, e o meu propósito é me unir a ela intimamente apenas na noite de núpcias. Todo mundo vai rir da cara dele. Se você é pai, mãe, e você conserva os valores morais, tais como a igreja sempre ensinou, você vai ser hostilizado pela sua família. Você vai ser obrigado, muitas vezes, a engolir não um sapo, mas uma capivara viva. Porque cada vez mais os valores do tempo, do século presente, do mundo, se distanciam dos valores do Evangelho. E se nós não quisermos virar, nas palavras de Jesus, Satanás, pedra de tropeço, nós não podemos pensar de acordo com o mundo, nós temos que pensar de acordo com Deus. E isso nos fará passar um mau bocado. Para nós é um termômetro, nós precisamos observar. As pessoas me acham normal, eu faço o que todo mundo faz. As pessoas mais mundanas, mais pervertidas me olham com simpatia, com agrado. Elas têm para comigo uma reação de total concordância. Espera lá, deve estar acontecendo alguma coisa comigo. Porque se a minha conduta não coloca um ponto de interrogação na conduta de quem não vive os princípios da palavra, isso significa que eu estou não pensando como Deus, mas como os homens. Notem que o profeta Jeremias, na primeira leitura, diz, seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. As pessoas leem esse trecho como se fosse uma coisa romântica. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Na verdade, o profeta está fazendo um desabafo, uma reclamação, como se ele dissesse, nossa, o Senhor me fascinou, o Senhor me enganou, o Senhor me hipnotizou. E aí eu me deixei levar. E agora, eu me tornei alvo de risão, de zombaria. Todo mundo fala contra mim, eu tentei fazer o que é certo, e agora todo mundo olha para mim, eu estou querendo lembrar aquilo que é correto, estou falando para que Jerusalém viva a fidelidade ao Senhor, senão vai ser deportada. E eles agora se voltaram contra mim, eu sou o inimigo deles. Eles olham para mim como se eu fosse um inimigo. Não tenho nada contra eles. Eu os amo, eu os perdoo. Mas, Senhor, o Senhor me seduziu, a fé entrou em mim.
E eu me movo agora pela palavra, por aquilo que a tua igreja diz. E eu tenho que pagar o preço por isso. Eu tenho que sofrer as consequências da minha coerência. Diz-nos São Paulo na segunda leitura, como que trazendo-nos a interface moral do que nos diz o Evangelho, inclusive de maneira muito admirável. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, eu vos conclamo, irmãos, eu vos animo, irmãos, a vos oferecerdes, na verdade, a tradução mais literal é a que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. A palavra aqui, culto espiritual, é de dificílima tradução, porque a palavra é logikelatria, a vossa adoração lógica. É isso que ele está dizendo. Mas o que ele quer dizer com isso? O que ele quer falar de que nós temos um culto espiritual, que é uma adoração lógica a Deus? Ele explica isso no versículo seguinte: não vos conformeis com este século, com este mundo. E conformar aqui é, não tomeis a forma desse mundo, não vos adapteis, não vos deixeis formar pelos valores do espírito do tempo, por aquilo que hoje, historicamente, parece ser o que predomina, o que prevalece, mas transformai-vos, e a palavra aqui é metamorfé mesmo, transformai-vos, metamorfoseai-vos, pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento, pela renovação do vosso nous, pela renovação da vossa maneira de pensar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, perfeito e agradável. Ou seja, nós precisamos renovar a nossa mente. Quando São Paulo diz que a nossa vida e que nós devemos oferecer um culto, dando o nosso corpo, os nossos membros, é interessante que ele diz, na primeira carta aos Coríntios, também na carta aos Romanos, não ofereçais os vossos membros como instrumentos do pecado, mas como instrumentos da justiça. É a mesma palavra. Eu vos exorto a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Veja, no Templo de Jerusalém havia 2 altares. O altar dos holocaustos, na porta do templo, que era onde se oferecia o sacrifício morto, e o altar das oblações, dentro do templo, diante do Santo dos Santos, que era onde o sacerdote queimava o incenso, apresentava todas as ofertas de cereais, etc., a Deus. O altar do incenso é o altar no qual eu ofereço a Deus o sacrifício vivo. E São Paulo está querendo dizer aqui que eu ofereço o sacrifício vivo. O incenso é uma imagem da oração, é uma imagem da alma que se eleva a Deus, é a imagem do nosso espírito que sobe às alturas celestes,
Quando eu ofereço a Deus o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, a minha vida se torna aquilo que São Paulo mesmo diz aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 17, se torna a liturgia da fé. É um culto, um serviço, é uma adoração contínua, que eu presto a Deus pela fé. Porque eu quero ter uma vida espiritual, porque eu quero subir na espiritualidade, porque eu quero ser mais íntimo de Deus, porque eu quero conhecer o Senhor. Eu não posso me entregar às coisas que são carnais, eu não posso me conformar com os valores desse mundo que está agarrado à terra, ao solo. Eu não posso viver segundo as ideologias materialistas do poder, da vontade de poder, da prevalência histórica. Eu não posso me conformar com as ideologias horizontais que me fazem sempre querer salvar a terra, as coisas materiais. Eu só posso oferecer a liturgia da fé, o sacrifício lógico, quando eu renovo a minha mente e eu entendo que é na minha conduta, são nas minhas ações que eu presto a Deus um culto que lhe agrada. Quando você está lá no seu trabalho e uma pessoa te faz uma pergunta, e para você dizer a verdade, você tem que passar um mau bocado, mas você diz: isso é culto a Deus. Quando você tinha a possibilidade de consumir um produto de maneira ilegal, porque todo mundo faz isso, mas você diz: não, eu vou pagar, porque isso é justo. Você está dando um culto a Deus. Quando aparece a oportunidade de ver alguma coisa indecente e você não olha, você preserva os seus olhos da imundície, a sua mente da imundície, o seu desejo da imundície. Isso é culto a Deus. Quando você está numa festa e de repente o clima começa a ficar nojento, e você diz: aqui já não é mais um lugar para mim, e você sai, você está dando um culto a Deus. Quando uma pessoa chega para você e fala: olha, eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo, que é manifestamente oposto à lei divina, e você diz a essa pessoa: irmão, você sabe que Deus não aprova isso? Por que você não faz a vontade de Deus? Você está dando um culto a Deus. Nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar. Não podemos ser mundanos. Não podemos estar imiscuídos com o pecado de tal modo que nós ofereçamos os nossos corpos ao pecado ao invés de oferecê-los ao Senhor. Pedro, não seja pedra de tropeço. Pedro, vem para trás de mim. Volta a me seguir, Pedro. Pedro, não seja Satanás, seja Pedro. Seja pedra fundamental. Pedro, vem me seguir. Abraça a minha vergonha, o meu vitupério. Não queira agradar os homens, não queira o aplauso de ninguém, não queira aprovação. Pedro, eu vou voltar. E eu vou retribuir a cada um de acordo com a sua
conduta. Pedro, não queira ganhar o mundo, queira ganhar a sua alma. O mundo jamais entenderá Cristo sem antes renovar a sua mente. Que nós não vendamos o Evangelho sobre o altar da mentalidade mundana, como frequentemente diz o Santo Padre, o Papa Francisco, contra o mundanismo espiritual, contra a atitude de sempre querer colocar o Evangelho no mercado das ideologias terrenas. Então, nós conservaremos a fidelidade a Cristo e nós poderemos, seduzidos por Ele, cantar de alegria no reino dos céus.